Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui estudando. E antes de nós começarmos o nosso estudo da manhã, eu queria lembrá-los que na próxima quarta-feira, no dia 12 de abril, às 8h30 da manhã, a Leda Biguete vai fazer um estudo com o tema Ética, Proposta e Prática em Reflexões. E no próximo domingo, no dia 16 de abril, o senhor Geraldo Valadares vai fazer o tema Livre-Arbítrio e o Livro dos Espíritos. Todos estão convidados. Então, vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, a Mãe Santíssima, a Batuíra, que é o patrono da nossa casa, e a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho. Agradecendo muito a oportunidade do estudo e pedindo lucidez, que amplie o nosso entendimento, para que a gente consiga compreender melhor o Evangelho de Jesus, para encontrarmos boa disposição para tentarmos viver esse Evangelho na nossa vida do dia a dia. E assim, agradecidos, nós pedimos, sejam conosco, agora e sempre, benditos de Deus. Que assim seja. O tema do nosso estudo de hoje é livre-arbítrio e determinismo. Sabemos distinguir? Para começar, então, vamos lembrar o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de resolução. E nesta liberdade, nós podemos acionar somente a nossa vontade. É o poder da escolha. E o determinismo, o nome já fala, né? Tudo está pré-determinado. O determinismo, ele é uma concepção sobre o mundo, tanto natural quanto humano, segundo o qual tudo está sujeito a leis naturais e às relações de causa e efeito. E essa teoria, ela é vista como incompatível com o livre-arbítrio. Por quê? A partir do momento de que tudo está pronto, que a gente não pode alterar nada, o homem não tem liberdade. E aí, sobre esse tema também, a tese filosófica do determinismo, que os filósofos conversam sobre isso há milênios, tiram do indivíduo a condição, a responsabilidade de cada um. Então, negam o livre-arbítrio. Hoje, no nosso estudo, todas as nossas reflexões nós vamos fazer nos baseando na doutrina espírita. E segundo ela, o determinismo absoluto, ele existe nas camadas mais baixas da evolução. O princípio inteligente, criado por Deus, ele estagia no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. A partir do momento que o homem ele adquire a sua individualidade, ele também adquire o poder de raciocinar, usar a razão. E a partir do momento que ele usa essa razão, mesmo simples e ignorante, lá nos primórdios da humanidade, o homem primitivo, o homem selvagem, que ainda traz em si muito aflorado o instinto, ele é livre para decidir, uma vez que as leis divinas estão esculpidas na consciência de cada um de nós. No começo da humanidade, né, nos primeiros passos do homem, esse instinto, lentamente, muito vagarosamente, isso é tarefa de séculos, de milênios. O homem, através das suas lutas, do seu trabalho, das suas experiências, a razão, ela começa a se sobrepor ao instinto. E isso não é determinismo. Isso é uma consequência natural da evolução do espírito. O único determinismo real dentro da doutrina espírita é que um dia nós alcançaremos a perfeição. Nós
todos os seres criados por Deus, um dia chegaremos a sermos espíritos perfeitos. Uns vão chegar mais rapidamente, outros mais lentamente, mas é determinismo da lei que um dia seremos espíritos perfeitos. Até lá tem muita caminhada, tem muita experiência. E exatamente porque nós fomos criados simples e ignorantes, o Pai, na sua misericórdia infinita, sabe que nós vamos, nesse caminho, muitas vezes, usar o nosso livre-arbítrio de forma errada, fazendo escolhas erradas. E o amor do Pai nos dá quantas oportunidades forem precisas para que a gente se ajuste às leis divinas, às leis que comandam o universo. E essas leis são perfeitas e são leis de amor. Sempre, todos os convites para nós evoluirmos, para nós nos melhorarmos, alcançarmos a perfeição, sempre os primeiros convites desse aprendizado são pelos caminhos do amor. Mas, infelizmente, muitos de nós andamos muito distraídos e acabamos fazendo escolhas infelizes. E aí nós vamos ter que viver outras situações para aprendermos a nos ajustarmos às leis. Então, veja, nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula, como eu já disse. O instinto ainda prevalece no homem selvagem, no homem primitivo. E essas predisposições instintivas, elas vão dando lugar à razão. E, junto com essa razão, o homem vai se tornando responsável. Nós somos livres, podemos escolher a nossa caminhada, podemos decidir o que fazer, o que pensar, o que falar, o que ouvir, mas nós somos responsáveis por essa escolha. Então, quando nós fazemos escolhas felizes, nós estamos adiantando, vamos dizer assim, a nossa chegada à felicidade. E quando nós ficamos parados ou fazendo escolhas menos felizes, nós vamos ter que recapitular as lições que não foram aprendidas nos convites do amor, pelos convites do amor. A doutrina espírita, ela nos fala que determinismo e livre-arbítrio, eles coexistem na vida de cada um de nós, ou seja, eles existem simultaneamente, porque nessa estrada evolutiva, constantemente nós estamos mudando, alterando, refazendo, e é muito interessante a gente compreender que, veja bem, as conquistas, as virtudes que nós vamos adquirindo, as coisas boas, os sentimentos bons, elevados, a abnegação, os sacrifícios que a gente faz, aprendendo algo de bom, nos tornando pessoas melhores, mais sensíveis, mais sensatas, prudentes, cautelosas, pacientes, tolerantes, amorosas. Essas conquistas, elas vão se impregnando no íntimo de cada um de nós. São conquistas que ninguém nos retira, ninguém. Não tem como a gente perder uma conquista. Já aqueles hábitos negativos que nós trazemos do nosso passado, né? O ódio, vingança, inveja, ciúmes, aquela rebeldia, tudo isso, a providência divina, que é um amor maior, né? Que ela nos oferece quantas situações forem necessárias para que a gente aprenda a viver melhor. Essas virtudes, elas ficam conosco. Jamais nós vamos retroceder. Ninguém retroage. Aquilo que eu já aprendi é meu, é conquista. O que pode acontecer? Pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes, o ser acomodado,
ele não tem vontade de trabalhar para se melhorar, ele fica ali estacionado, ele não faz nada para crescer, para aprender coisas novas, ele não faz nada por ele, nem pelo mundo, pelas outras pessoas, cultiva a preguiça, não gosta de estudar, porque, veja, o estudo é uma alavanca de progresso. Quanto mais nós conhecemos as leis do Pai, mais lúcidos nós nos tornamos. E, consequentemente, as nossas escolhas, elas são melhores por nós mesmos, né, na nossa caminhada. Então, esses companheiros que decidem estacionar, como eu disse no princípio, o determinismo é que um dia nós vamos chegar a sermos espíritos perfeitos. Então, é oferecido para o ser oportunidades de ascensão, mas ele fica ali parado. E aí, quando os convites do amor não são aceitos, a dor chega para ensinar. Então, muitas vezes, essas situações assim que abalam a gente num primeiro momento, a gente acha que é uma infelicidade, é um mecanismo da lei para fazer com que a pessoa saia daquele patamar que não está fazendo bem para ela, né? E ajude ela a alcançar degraus superiores da vida, né? Então, todos nós estamos reservados à glória espiritual. Isso é um determinismo irreversível. Agora, cabe a cada um de nós fazer isso de uma forma mais lenta ou mais rápida, pelas escolhas que a gente acaba fazendo na vida. E esse determinismo, a nossa caminhada, essas leis, elas se baseiam na justiça de Deus. Essa justiça, ela é aplicada a cada um de nós pela lei de causa e efeito. Ou seja, somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Interessante nisso a gente citar tipo um exemplo. A gente, de repente, eu machuquei alguém, fiz algo muito grave com uma pessoa e ao longo das minhas existências, eu desperto para essa situação e quero reparar, e eu começo a me melhorar. Eu me empenho em fazer coisas boas. E como o bem é muito maior do que o mal, eu, que fui o agressor, um exemplo, eu começo a me corrigir, a me disciplinar, a me educar, me torno uma pessoa melhor. E muitas vezes aquela vítima, ela ficou detida no ódio, na mágoa, e ela estacionou. Então a gente vê muito isso nas sessões mediúnicas, às vezes, a pessoa que foi vítima vem muito brava porque de repente o agressor, ele está numa melhor posição do que ela que foi a vítima. E por isso a importância de nós conhecermos as leis. Todos nós temos oportunidade de sair de um patamar inferior e galgarmos degraus superiores. Mas isso vai depender da nossa vontade. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ter uma vida assim, eu gostaria... Mas tem que querer de verdade, a ponto de acionar a vontade para mudar situações, mudar pensamentos ruins. Por que eu estou pensando isso? Isso não me faz bem. Isso me traz, acelera meu coração, eu começo a me sentir mal. Por que eu estou pensando isso? Eu não vou pensar nisso. Né? Por que eu estou vendo um filme que está me deixando extremamente angustiado, nervoso? Para quê? O que isso está me trazendo de bom? Né? Uma música que não está me trazendo alegria, bem-estar. Tudo isso a gente vai aprender a acionar a nossa vontade ao longo dos milênios, dos séculos, né? Vamos nos disciplinando. E outras situações, é muito importante que a gente lembre, porque muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, tinha que acontecer, era assim mesmo. Não,
Isso não procede, porque pelo meu livre-arbítrio, constantemente eu estou mudando, eu estou renovando, eu estou tomando decisões que nem sempre foram aquelas que eu programei na espiritualidade. Muitos de nós, né, na espiritualidade, nos preparamos para a reencarnação que a gente pede para se renovar, para aprender coisas melhores, para retificarmos erros. E é feito para cada um de nós um mapa, né? Um mapa que planeja a nossa vinda aqui, né? Com as necessidades que cada um de nós tem de reparação, de redenção. Que acontece? Dependendo das nossas escolhas aqui enquanto encarnados, esse mapa ele é alterado. Aqueles companheiros que ficaram no mundo espiritual, torcendo por nós, acompanhando a nossa caminhada, dependendo do nosso esforço no sentido de realmente melhorarmos as nossas atitudes, o nosso modo de ser, de nos comportar, muitas vezes esses mapas eles são modificados. Eles são modificados. Quantas vezes a pessoa, às vezes ela tem, vamos supor, 50 anos para ficar aqui encarnada. Mas, de repente, pelo trabalho que ela está fazendo, pela necessidade dela de permanecer aqui, a espiritualidade amiga concede mais alguns anos de vida para que ela possa concluir determinado trabalho, né? Alguma situação pontual, tipo, às vezes são coisas assim, quando nós escolhemos gênero de prova, não quer dizer que a nossa existência ela está nos mínimos detalhes programado, não é assim. Então, por exemplo, uma pessoa precisa conviver com um local onde o crime ainda é muito forte, né? Uma organização criminosa, lugares assim bem perigosos, né? Onde o crime ainda é muito aflorado. Veja, se ela sucumbir a esta prova, não quer dizer que ele estava predeterminado a ser um criminoso. Muito pelo contrário. Ele renasceu no local onde era necessário para que ele desenvolvesse, né, esse potencial divino que todos nós trazemos, somos filhos de Deus. Esse potencial divino ele precisa ser acionado para que a gente supere como fala, esse homem primitivo que ainda nós trazemos, né? Essas paixões que nos embrutece, essas grosserias, essas deselegâncias. Então, nós nascemos em situações que vão nós temos que fazer frente a isso e superarmos aquele vício, nos tornarmos melhores. Todos nós renascemos com um propósito para a felicidade. Nenhum de nós nasce para fazer coisas erradas. Nenhum de nós nasce para tirar a vida de ninguém, para infelicitar ninguém. A justiça divina não precisa de nós para que cada um receba de acordo com as suas obras. A justiça de Deus, ela tem mecanismos de dar a cada um segundo as suas escolhas. Então, hoje, o local que cada um de nós está, na família, no trabalho, nós estamos no lugar correto que precisamos para trabalhar em nós situações adormecidas, desenvolver potenciais, acordarmos para situações que ainda não conseguimos lidar com elas. Tudo está correto. E quando alguém, pelo seu livre-arbítrio, desrespeita o direito do outro, porque, embora fomos criados simples e ignorantes, como eu já falei, nós temos a consciência dos nossos deveres, né, para com Deus e para com o nosso próximo. E quando eu uso meu livre-arbítrio para criar algum mal, eu
essa minha atitude não é com relação a uma pessoa, é em relação ao grupo. Eu não me comprometo com a pessoa, porque muitas vezes a gente ouve pessoas que não estudam a doutrina espírita e falam assim: ah, você vai ter que voltar com o Joãozinho para reparar isso que aconteceu. Não. Quando eu faço uma escolha infeliz, eu me desarmonizo com a lei de Deus. Eu firo a lei de Deus. E é com ela que eu vou ter que me harmonizar. É com ela que eu vou ter que me ajustar. E isso chega são várias situações que acontecem. Às vezes, a própria pessoa que vai adquirindo mais maturidade, ela pede, ela deseja uma encarnação onde ela vai poder fazer os reajustes necessários. Ela pede essa situação. Muitas vezes, se ela já está num patamar melhor do que aquelas pessoas que ela criou, ofendeu, machucou, enfim, muitas vezes ela pede uma encarnação onde ela possa estar perto para ajudar, para colaborar, para trazer essas pessoas para um local melhor, porque ela não se sente bem enquanto ela não ver essas pessoas a quem ela feriu bem também, não é? Em outras situações, a pessoa ainda não tendo essa consciência, muitas vezes ela não tem o poder de escolha. Então, amigos espirituais acabam decidindo por ela. Porque se o espírito não está em condições de escolher tal a dificuldade em que ele se encontra, amigos espirituais que conhecem a trajetória dele, as necessidades dele, fazem uma programação reencarnatória para que ele possa voltar e se recompor. Tudo isso, gente, dentro de uma justiça perfeita, que vai muito além do nosso entendimento. Não tem um pensamento, uma atitude que fique perdida. Por isso, constantemente, nós estamos plantando o nosso futuro. O que nós queremos ser amanhã é hoje que nós precisamos plantar. Nos angariarmos assim muita boa vontade. Porque são conquistas. E essas conquistas são individuais, intransferíveis. Eu não posso fazer isso para um filho, para ninguém. Eu posso ajudar, eu posso mostrar caminhos, mas essa trajetória rumo à perfeição é trabalho árduo de cada um de nós. Por isso, a importância do trabalho, da tarefa de cada um. Todos nós, quando reencarnamos, a gente traz trabalhos aqui a serem realizados, como pais, como uma profissão. Onde nós estamos, existe uma tarefa que nos cabe fazer. E essa tarefa, muitas vezes, exige de nós muitas lutas, né? Essa autoeducação, a experiência constante, são alavancas que vão amadurecer o espírito. Nós precisamos dessa luta, desse trabalho, para despertarmos, para começarmos a perceber coisas que quando nós estávamos naquelas faixas mais baixas da humanidade, nós comíamos, reproduzíamos, trabalhávamos para ter o pão de cada dia, mas não estávamos despertos para uma outra realidade de vida. E agora a doutrina espírita nos mostra que somos imortais, né? E que fomos criados para sermos felizes. E essa felicidade precisa de cada um de nós. Nós que escolhemos, como fala, aumentar o passo ou irmos devagarinho à procura dela. Então, constantemente no nosso dia a dia, nós vamos receber aquilo que nós damos, nós vamos conhecer aquilo que nós estudamos, não é?
Não tem como eu achar aquilo que eu não estou procurando. Eu preciso me colocar à disposição da vida para, como se diz, presente. Eu quero viver e viver melhor. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: ah, eu fiz isso porque um espírito obsessor fica me induzindo ao erro. Até pode existir isso. Mas o acompliciamento com o mal, a afinidade com ele, é nossa. Se existe o espírito, ou mesmo pessoas encarnadas me influenciando para o mal, é porque eu tenho sintonia com isso e eu abri espaço para que eles interferissem na minha vida. Então, muitos exemplos nesse sentido. Uma pessoa embriagada, que faz uma série de coisas que não são legais, que não estão de acordo com a lei. Ela é responsável? Sim, ela é, porque ela decidiu se embriagar. Então, ela é irresponsável duas vezes, por se embriagar e pelos atos que ela cometeu enquanto estava embriagada. E as consequências, um dia, no tempo, agora ou depois, vão ter que ser reparadas. Não tem como fugir disso. Então, crescer, se melhorar, ou ficar parado esperando acontecer, é o livre-arbítrio de cada um de nós. E o convite da vida é que para que a gente pegue as rédeas da nossa vida na nossa mão. Eu decido o que eu quero fazer para melhor, porque todos nós queremos melhorar de vida, todos nós queremos ser felizes. Então, isso é resultado de escolhas melhores. E nós precisamos entender que esse amadurecimento, ao longo dos tempos, eles me dão uma outra oportunidade. Lá atrás, às vezes até agora também, não só lá atrás, muitas vezes a gente cai e se machuca e a gente aprende, não é? A gente aprende. Mas conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos observando o outro, não com aquele olhar de crítica, mas eu observo o outro para aprender com a experiência dele. E aí eu avalio, nossa, eu acho, você viu o que a pessoa fez, os resultados foram bons, né? Eu começo a aprender observando o outro. Isso já é bom sinal. É um sinal de que eu já estou amadurecendo intimamente, que eu já não preciso cair mais para aprender. Através dos estudos, da observação consciente, amorosa, eu tenho muito a aprender na vida. E isso também me ajuda nessa caminhada. E o importante é que, num primeiro momento, quando nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, a refletirmos sobre a vida e os ensinamentos dele, isso são palavras que nós decoramos, né? Existem parábolas que todos nós conhecemos, né? E isso fica muito na teoria. Só que conforme a gente vai se melhorando, né? Nós vamos progredindo, nós vamos angariando mais conhecimentos, o que que acontece? Eu vou assimilando essa mensagem. Essa mensagem, ela começa a tomar corpo dentro de mim. Ela já não é mais uma coisa que eu vou no centro espírita, na igreja, não. Ela começa a me despertar no dia a dia. Ela chama a minha atenção para esses convites de Jesus no meu dia a dia. Então, eu começo a assimilar mentalmente a importância de eu começar a viver de acordo com esse evangelho, que é todo amor, toda justiça. E eu começo a ver que esses posicionamentos mais felizes, eles começam a me dar, desde agora, um bem-estar muito grande. Porque quando eu procuro o bem também vem ao meu encontro. É a lei de causa e efeito. Né? Eu vou me sintonizar com o bem. E isso vai me proporcionar uma colaboração muito grande dos amigos espirituais. Né?
E nessa situação que eu começo a assimilar tudo isso, eu começo a ter uma compreensão muito grande de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui enquanto espírito encarnado, o que é a vida, por que todas essas situações, e eu vou me libertando daquelas condições primárias, eu vou me disciplinando como ser imortal e vou adquirindo qualidades morais. E nesse ponto, eu já não deixo mais a vida me levar. Eu vou levar a vida, eu vou acionar a minha vontade e eu vou escolher o que é melhor para mim. O que é melhor para mim? E vou compreender que o determinismo, vou compreender assim, que os males que eu preciso reparar, eles não são determinismo. Eles são consequências das minhas atitudes. Então, diante de situações assim muito tristes, né? Um acidente que alguém da família desencarna, muito jovem, uma doença, uma dificuldade financeira muito grande, essas situações assim que realmente, como fala, desestabilizam a pessoa. Conforme nós temos, com esses ensinamentos que nós já adquirimos, a gente entende que, num primeiro momento, parece que é um determinismo infeliz, mas não é. Todas essas situações de sofrimento são métodos que a bondade divina nos envia para nos disciplinar, para nos ajudar a refazer o caminho e voltarmos no caminho correto. Todos, todos nós, quando nós vivemos uma situação muito difícil, nós procuramos caminhos que nós não conhecemos, nós vamos conhecer pessoas que nós não conhecíamos, nós vamos ler livros sobre aquilo, nós vamos sair daquele comodismo e vamos procurar algo, né, para nos libertar daquela dor, daquele momento difícil que nós estamos vivendo. Então, assim, essas situações são advertências que a bondade divina nos dá para nos despertar, para nos acordar. Então, quando a gente ouvir essas, essa expressão, né? Tinha que acontecer? Não, não tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Pelo meu livre-arbítrio, eu estou constantemente mudando as situações. Eu posso alterar, eu posso renovar, eu posso optar, e isso depende só de mim. Por isso, as situações elas são modificadas constantemente por cada um de nós. Veja, sempre que nós perdemos uma oportunidade de reparação, de aprendizado, a bondade de Deus vai nos dar outras oportunidades. Mas aquela experiência, aquele momento eu perdi. Aquele foi perda real. Virão outras. Então, a lição de hoje, ela traz para nós a importância de nós, assim, termos muito claro que nenhum de nós renascemos para reincidir nos mesmos erros. O nosso planejamento reencarnatório foi feito por amigos que nos querem muito bem, que conhecem a nossa história e que fizeram tudo para que a gente saia dessa existência vitoriosos. Nós precisamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos. Para isso, nós precisamos aproveitar a vida com tudo que ela tem, com os dias floridos, com os dias difíceis. Tudo é oportunidade, é experiência para que a gente cresça, para que a gente evolua. E nós não podemos passar pela vida malbaratando, desprezando esses convites
que chegam para nós, porque cada passo mal dado, cada pensamento desviado desse amor maior que é a criação, somos nós mesmos que vamos ter que reparar. Então, precisamos, assim, ficar muito atentos para que a vida tenha um sentido e que a gente possa aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos, assim, podendo fazer as nossas escolhas e termos consciência de que, mesmo com toda a imperfeição que nós ainda trazemos, nós já temos conquistas. Nós, nessa nossa caminhada, desde lá do homem primitivo até hoje, nós já aprendemos bastante coisas. E quanto mais responsáveis, mais lúcidos, vai nos ser pedido mais explicações. Eu hoje, se eu tirar a vida de alguém, eu serei muito mais responsabilizada do que um selvagem, porque eu já conheço um pouquinho a lei, eu já conheço como a lei funciona. Então, nós precisamos, assim, ter muito claro no nosso entendimento que nós temos na nossa consciência as leis de Deus. Nós sabemos tudo o que nós precisamos fazer. E muitas vezes os nossos vícios, tanto do nosso passado quanto nessa vida mesmo, eles afloram. E às vezes nós fazemos coisas que a gente até sabe que não é legal, mas a gente ainda gosta de fazer tudo isso. Então, fica para nós a proposta dessas nossas reflexões, desse nosso estudo, que não existe vítimas. A lei de causa e efeito, ela dá a cada um segundo aquilo que ela precisa para si, né? E cada pessoa, ela vai estar com tudo, todas as coisas à sua disposição para ela sair vitoriosa. A providência divina dá a cada um de nós todas as oportunidades para que a gente aproveite da melhor maneira possível a nossa estada aqui no planeta para fazermos o bem, para aprendermos a trabalhar em favor do todo, a oferecermos o que nós temos de melhor a tudo e a todos. Então, que a gente não seja os artífices dos nossos infortúnios. Muito pelo contrário, que a gente trabalhe em prol de nós mesmos, que a gente use o nosso tempo para que a gente angarie valores de vida eterna, que a gente aprenda, como Jesus nos ensinou, né? Tolerância, compreensão, compaixão, esse amor que edifica, que cura, que ajuda, que auxilia, que faz com que as pessoas vivam, mesmo num planeta que abriga espíritos imperfeitos como nós, e a gente possa ser um pontinho de luz aonde a misericórdia divina nos colocou, para que a gente seja aquela pessoa sensata, que possamos falar daquilo que já temos conhecimento, que possamos ajudar os outros a refletir, a encontrar caminhos melhores, que pelo nosso exemplo a gente possa falar desse evangelho e dessa doutrina que nos ensina que a vida é o bem maior que nós temos e nós não podemos passar por ela sem deixarmos uma marca boa e termos assim coisas boas, né, para comemorar no nosso retorno no mundo espiritual. Então, concluindo o nosso estudo, nós sabemos, né, como é a pergunta do nosso estudo, sabemos distinguir, então, determinismo e livre-arbítrio? Então, o determinismo são as leis divinas. Um dia seremos espíritos perfeitos. Isto não tem como a gente fugir. E o livre-arbítrio é a condição que nós temos de escolher. Nós podemos escolher, pensar, fazer, agir, o que quisermos, mas seremos responsáveis por essa escolha.
é isso, que nós possamos pensar e, e decidirmos, né, a nossa vida com lucidez, com muita prudência, para que a gente possa, assim, alcançar a felicidade o mais rápido possível. Mesmo a gente sabe que aqui a gente ainda pode ser feliz, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, mas quanto mais nós evoluímos, nós nos purificamos, com certeza a felicidade plena está destinada a todos nós. Então, agradecidos por essa oportunidade que nos foi dada, mil vezes, Senhor. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Mãe Santíssima, a Batuíra, que é o patrono da nossa casa, e a espiritualidade amiga que cuida desse trabalho. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade e pedimos, Senhor, muito bom ânimo, muita ajuda, porque a nossa fragilidade ainda é muito grande, para que a gente consiga, ao longo da nossa caminhada, caminharmos com mais prudência, com mais responsabilidade e que a gente possa ser um pontinho de luz aonde o teu amor nos colocou, para que a gente possa, através dos nossos exemplos, testemunharmos o nosso amor a Jesus e a nossa vontade imensa de nos melhorarmos cada dia mais. Obrigada a todos e despeça-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja.